tarde a todos. O meu nome é Wellington Oliveira e eu represento a área de pré-vendas da Splunk do Brasil. E hoje estaremos fazendo o nosso webinar chamado Splunk Enterprise e o Céu é o Limite. Correlacione os mais diferentes tipos de dados da sua empresa, tanto estruturados como não estruturados. A ideia principal desse webinar é de fazer uma apresentação básica do Splunk, que nós costumamos fazer a nossos clientes, mas também falar um pouco mais de um componente específico que nós temos no Splunk para coleta de dados estruturados que se chamam de DB Connect. No mês passado nós tivemos um lançamento mundial da nova versão do DB Connect e aproveitando esse lançamento nós vamos estar falando um pouco mais desse componente e de como você pode trazer não só dados aí não estruturados ou semi-estruturados, dados transacionais que são o foco do Splunk, como também você pode correlacionar esses dados com fontes aí estruturadas, diferentes bancos de dados. Então, começando aqui a nossa apresentação, gostaria de falar rapidamente aí do Splunk como empresa, uma empresa relativamente nova no mercado desde 2006, e embora seja uma empresa nova, nós temos obtido aí um grande crescimento nos últimos anos. Hoje nós temos mais de 9 mil clientes em todo o mundo, uma presença aí mundial do Splunk, e também tivemos obtendo aí um grande destaque em alguns mercados específicos, tanto o mercado aí que nós chamamos o Big Data, o Splunk ganhou bastante prêmios aí de Big Data nos últimos anos, como também um destaque especial no mercado de segurança. Desde 2013 aí nós somos líderes do quadrante mágico do Gartner. E o que é interessante sobre o mercado de segurança é que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Splunk não é uma ferramenta de segurança. É uma grande plataforma de dados, como nós vamos estar explicando para vocês, cujas aplicações focadas em segurança são tão fortes que conseguem aí ter um grande destaque nesse mercado. Então, falando aí de clientes no Brasil, hoje nós possuímos mais de 80 clientes aqui no Brasil, variados aí, distribuídos os mais diferentes tipos de verticais, como vocês podem observar. A gente tem destaques aí, clientes como a B2W, grandes bancos, grandes corretoras e empresas dos mais diversos tipos de segmentos. Isso demonstra aí o caráter do Splunk como plataforma e não como uma ferramenta ou um produto de nicho para um determinado segmento. Falando de clientes no mundo, a gente pode ver essa mesma tendência acontecendo. Vocês podem observar os diferentes verticais onde nós atuamos. E para cada um desses verticais, o Splunk vai estar sendo utilizado em diferentes tipos de casos de uso. Seguindo um pouco aqui adiante, já falando um pouco mais tecnicamente do Splunk, da tecnologia por trás da plataforma, nós temos aqui o conceito básico do Splunk, que seria essa grande plataforma capaz de coletar dados, normalmente dados aí transacionais, mas como nós vamos estar vendo aqui nesse seminário, esse não é o único caso do Splunk. Então imaginem diferentes tipos de dispositivos, servidores, dispositivo de redes, dispositivo de segurança, aplicações, sensores, todos esses dispositivos estão gerando dados, que nós chamamos aí dados em formato de máquinas. E na maior parte do caso são dados aí transacionais, formato de eventos, formato de métricas. O Splunk é essa grande plataforma, esse grande indexador que é capaz de coletar esses dados e indexá-los na plataforma. Uma vez indexados esses dados nesse grande indexador, que é o Splunk, você vai conseguir extrair inteligência de diferentes formas. A forma mais básica de você conseguir extrair essa inteligência é através de pesquisas. O Splunk possui uma linguagem de pesquisa chamada SPL, que é muito parecida ao SQL, mas ela é um pouco mais intuitiva, um pouco mais fácil de se manejar. Então, através dessas diferentes comandos de pesquisa, você vai extrair a inteligência do Splunk, seja através da criação de alertas, criação de dashboards, relatórios, etc. Então, esse é o grande conceito aí, o Splunk como plataforma e como plataforma inteligente. Falando um pouco aí de coletas, o Splunk possui diferentes tipos de coletas, para diferentes tipos de dados. Nós temos aqui digamos, o tipo de coleta mais típico, que é o que nós chamamos através do forwarders, que traduzindo para o português seria encaminhadores de dados. Esses encaminhadores de dados são pequenos agentes super leves, que podem ser instalados nas diferentes fontes de dados e através dessa instalação você consegue estar capturando de forma contínua esses dados para o Splunk.
Existem também outras formas de coleta, como é o caso do Syslog, UDP, TCP, que é muito comum em dispositivo de rede, por exemplo. Você tem coletas aí do ponto de vista de monitoramento aí de repositórios, coletas específicas para plataformas como Windows, todo o caso aí de Active Directory que a gente trabalha, e outros tipos de coleta dessa tecnologia e outras tecnologias também. E algumas coletas um pouco, digamos, pouco ortodoxas comparado aos principais casos de uso do Splunk. Uma delas seria aí coletas através de scripts, e isso acontecia muito aí no mundo dos mainframes, por exemplo, onde você precisava desenvolver alguns scripts para realizar alguns tipos de coletas específicas. Isso já não é mais o caso hoje, porque o Splunk também está desenvolvendo aí coletores, específicos aí para o mundo de mainframes, através de empresas e tecnologias que trabalham nesse mercado. O mais novo tipo de coleta do Splunk, que nós chamamos Wire Data, que se a gente for traduzir para o português seria algo como coleta de dados no fio, mas praticamente isso se traduz aí em coleta aí de dados do ponto de vista ou no nível do pacote, dos pacotes de rede, o que muitas pessoas falam aí no jargão da indústria, sniffing de rede. Então o Splunk adquiriu há quase 2 anos atrás uma tecnologia que faz esse tipo de coleta, consegue coletar não só os dados no nível aí de eventos transacionais, mas chegar no nível mais baixo, realmente aí dos octetos, dos pacotes de rede. Então o Splunk também consegue realizar esse tipo de coleta. E obviamente, além de todas essas coletas que nós citamos hoje, a gente vai estar falando do DB Connect, que é esse componente específico do Splunk, que trabalha através de uma conexão para diferentes tipos de banco de dados, se conectando com o banco de dados e coletando, trazendo esses dados desses bancos para dentro do Splunk, para serem aí posteriormente correlacionado com toda essa gama aí de dados, de coletas que o Splunk consegue realizar. Então, antes de entrar no detalhe do DB Connect, eu gostaria de falar um pouco mais do Splunk como plataforma. Queria falar de alguns diferenciais tecnológicos que nós temos. O primeiro deles é o que nós chamamos aqui Schema on the Fly. Quando você trabalha com Splunk, você não precisa conhecer o formato original dos dados. Você basicamente precisa apontar para os dados, para a fonte dos dados que você está trabalhando, e uma vez esses dados coletados, indexados dentro do Splunk, você vai conseguir realizar diferentes análises com esses dados. Então, o Schema on the Fly é, digamos aí, uma forma de eliminar os famosos data marts ou ETLs, que são realizados anteriormente à coleta dos dados. Então, o Splunk é muito prático nesse sentido. Universal Indexing, o segundo diferencial, é justamente a capacidade do Splunk ler e entender os mais diferentes tipos de dados. Você tendo um dado, desde que ele seja expressado num formato textual, não importa o tipo de formato, não importa o dispositivo que o gerou, o Splunk vai ser capaz de identificar os padrões, entender o formato desse dado e tratá-lo posteriormente. E não só isso, o Splunk, além desses dados textuais, agora com o Wire Data, a gente também consegue capturar esses dados no formato um pouco diferente, formato de pacotes também. Terceiro diferencial, e para mim, na minha opinião, o mais importante, o Splunk ele não trabalha, o Splunk como plataforma, como ferramenta, ele não trabalha com um componente de banco de dados interno, ou seja, ele não trabalha com banco de dados relacional na sua arquitetura. Então aí a gente já começa a entrar um pouco na discussão do Splunk para Big Data, ou seja, o Splunk possui uma arquitetura Big Data, que não se baseia aí no normalizações de eventos sobre um banco de dados relacional, e sim se baseia aí no uso de tecnologias de Big Data, como é o caso do MapReduce. Para aqueles que não conhecem o MapReduce, ou essa filosofia aí de trabalho tecnológica, o MapReduce é a mesma tecnologia que o Google, por exemplo, utiliza na implementação do seu motor, do seu Search Engine, seu motor de pesquisa. A única diferença é que nós temos uma implementação do MapReduce mais focada no mundo da enterprise, mais focada em dados aí transacionais e outros tipos de dados, que são diferentes aí, digamos, dos dados web que o Google utiliza. Mas o conceito é o mesmo, o conceito aí de replicação de hardware sob demanda e de grande agilidade, grande rapidez no processamento. Então, finalizando aqui o diferencial, no need to filter data, ele está bem relacionado aí com o diferencial do Universal Index, ou seja, o Splunk, a plataforma aqui, onde você consegue
extrair, identificar, reconhecer os mais diferentes tipos de dados. Você não precisa manualmente estar criando filtros para poder normalizar esses dados com anterioridade à indexação. Basicamente seria isso o resumo, ou seja, resumindo, a gente pode traduzir isso na grande praticidade de coleta do Splunk. Então esses são os principais diferenciais que nós temos hoje do Splunk, como tecnologia, que podem ser aplicados em diferentes contextos, seja no contexto aí de segurança, no contexto de monitoramento de aplicações, monitoramento de TI, todos esses diferenciais são bem válidos. Seguindo um pouco adiante aqui com a nossa apresentação, nós temos aqui um exemplo de, digamos aqui, um esquema básico de como o Splunk funciona, né, digamos, do conceito de correlação aplicado no Splunk. Então vocês podem imaginar aqui diferentes tipos de eventos, né, aqui representados por diferentes tipos de fontes, diferentes sistemas. Todos esses sistemas aí, vamos supor que eles estão indexados dentro do Splunk. O que o Splunk vai conseguir realizar com esse Universal Index, né, o Schema on the Fly? Basicamente, automaticamente, você vai ter esses campos que são relevantes desses dados extraídos aí de forma automática. Uma vez que esses campos são extraídos, você pode utilizar esses campos, nesse caso aqui o Custom ID, você pode utilizar esse campo numa pesquisa, na criação de um relatório e de um dashboard, na criação de análise em geral. Então esse é basicamente o conceito que nós temos aqui do Splunk de correlação, onde, por exemplo, imagina que um campo foi detectado em várias fontes, você pode utilizar esse campo para correlacionar essas fontes para diversos tipos de análise, mas o conceito é o mesmo, ou seja, o Splunk, independente do tipo de fonte, vai estar extraindo esses campos, vai estar disponibilizando para o usuário final, e uma vez o usuário final pode realizar os mais diferentes tipos de análise. Então isso tanto é válido para dados estruturados, semi-estruturados e os dados também de bancos aí que nós vamos estar coletando com o DB Connect. Falando um pouco mais do Splunk, né, como plataforma, um pouco mais focado em operações e negócio, né, desses 9.000 clientes aí que nós temos no mundo, nós, no tempo, nós observamos alguns padrões aí de comportamento, o que nós chamamos aqui o ciclo de maturidade. Né. Isso aqui não é uma regra rígida, mas em geral, os nossos usuários, nossos clientes começam a utilizar o Splunk de uma forma mais simples, né, realizando pesquisas, simples pesquisas, ou utilizando a ferramenta de uma forma mais reativa. Né, isso acontece muito no mundo aí de troubleshooting, né, de desenvolvimento, monitoramento de TI, até uma evolução à medida do tempo, à medida da utilização da ferramenta, da plataforma, para uma utilização um pouco mais proativa, né, criação de alertas, criação de modelos aí para visibilidade operacional, e até chegando no que nós chamamos a cereja do bolo, que é conseguir ter insights de negócio através da utilização do Splunk. Isso acontece muito aí com empresas, principalmente em e-commerce, empresas onde você tem sistemas que geram eventos, né, que geram transações, que estão aí suportando diretamente o negócio. Nós temos um grande cliente hoje, um grande banco que, por exemplo, começou a utilizar o Splunk no contexto de investigações, um contexto de monitoramento de dispositivos de TI, e de uma forma muito rápida eles identificaram outros usos muito interessantes do Splunk, como um deles é justamente fazer o monitoramento de eventos, de logs aí que são gerados em caixas eletrônicos, para ter um entendimento justamente do que acontece, dos tendências aí de utilização ou tendências de acesso a diferentes produtos dessa instituição. Esse é um caso aí típico, nós temos aí uma evolução do contexto pesquisa e investigações a um contexto mais de alto valor agregado, que você pode conseguir com o Splunk. Então você tem essa grande flexibilidade de trabalhar com essa ferramenta, não só na diversidade de dados, dados estruturados, não estruturados, como também diversidade de casos de uso e do impacto que você pode ter na organização. Então é justamente isso que a gente tem aqui, resumindo, toda essa parte. Splunk como plataforma, embora se fale bastante do Splunk hoje como ferramenta de segurança, a gente pode ser considerada de alguma forma ferramenta de segurança, mas fazemos muito mais que segurança. Então, pode ter os casos mais típicos do Splunk, como gerenciamento de operações de TI, foi justamente o caso inicial do Splunk. Os fundadores do Splunk eram pessoas de TI que desenvolveram o Splunk como um motor de pesquisa para TI. E esse motor de pesquisa, obviamente, foi evoluindo à medida do tempo para tratar diversos casos de uso, desde o ponto de vista de gerenciamento de aplicativos, inteligência web digital, contexto aí que a gente acabou de explicar,
até hoje o que nós chamamos também, não está citado aqui, mas eu vou citar, é o que nós chamamos a internet das coisas, ou seja, a capacidade do Splunk de coletar dados aí de sensores, por exemplo, e trazer insights, trazer valor, trazer inteligência para essas análises de dados. Então era basicamente esse o conceito do Splunk que eu queria mostrar para vocês. Eu vou entrar um pouco mais no conceito aqui do DB Connect, né, que é basicamente um componente integrante do Splunk, é uma app. Né, eu vou falar um pouco mais desse conceito de app para vocês. Mas falando um pouco aí da evolução da indústria, no que se diz a respeito da análise de dados, né, você tem aí nas últimas décadas tudo que era análise aí de dados estruturados, né, grande crescimento você teve nos anos 80 e 90 das empresas, né, que fazem aí, desenvolvem bancos de dados, né, empresas que hoje são muito grandes ainda, têm uma grande importância. Então, qual era o grande conceito por trás dessas ferramentas? Era justamente você ter um esquema, desenhar um esquema a partir da estrutura, das tabelas que você vai coletar, desenvolver o SQL, né, a linguagem de pesquisa, a partir daí também trabalhar com o ETL para otimizar todo esse processo, né. Mais ou menos em 2010, quando o Splunk realmente ganhou esse status aí de plataforma, não era só mais uma ferramenta para fazer pesquisas em logs, né, o que o Splunk continua fazendo, mas faz muito mais hoje. O Splunk criou justamente o conceito de Schema on the Fly, justamente você apontar para uma fonte sem precisar conhecer essa fonte, você precisa definir o esquema, o Splunk vai automaticamente extrair os dados, os campos que são relevantes, e a partir daí você vai trabalhar com esses dados de uma forma muito simples. Né? Então, e esse foco do Splunk sempre foi justamente os dados transacionais, né, semi-estruturados e não estruturados. Existem alguns casos realmente que faz sentido você estar correlacionando esses dados estruturados com não estruturados. Que é o caso aqui, vamos supor, onde você tem uma transação, um log que te mostra uma transação, e possivelmente nesse log você vai ter informações relevantes de um cliente, né, ou de uma entidade que seja relevante para a transação. E muitas vezes essa informação você vai ter mais em detalhe num banco de dados, né, um catálogo de clientes, por exemplo, um catálogo de produtos. Esse é o caso, digamos, típico aí do que nós vamos ter de como enriquecer os teus dados transacionais com dados estruturados. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam, o Splunk é uma ferramenta de BI? Vocês competem com ferramentas de BI? Eu costumo dizer que não, costumo dizer que nós somos um BI transacional, ou seja, temos um grande foco em dados transacionais, embora consigamos, né, através do DB Connect, que a gente vai estar vendo aqui em detalhe, consigamos extrair dados de fontes estruturadas de bancos de dados para justamente enriquecer esses dados transacionais. Na nossa demo, que a gente vai estar fazendo a continuação, eu vou mostrar um caso de uso bem simples, né, e bem claro de como seria uma aplicação, né, desse tipo de análise real. Né. Continuando aqui, né, falando agora apresentando o DB Connect. DB Connect nada mais é do que um pequeno app, um pequeno conjunto aí de análise, uma pequena interface, que ela é facilmente instalada no Splunk, ela é gratuita, né, vocês podem baixá-la do próprio site do Splunk, na seção de apps, e procurar o DB Connect. Ela basicamente consiste aí num componente JDBC, que vai se conectar com os mais diferentes tipos de bancos de dados, né? Desde que o banco de dados, a não ser que ela tenha um driver JDBC nativo, desde que ela consiga ser instalado um driver JDBC nesse banco, você consegue estabelecer a conexão, e através dessa conexão você consegue realizar queries em SQL mesmo, né, sobre o banco de dados, até mesmo para explorar o banco. E a partir daí, uma vez que você definir o que você pretende trazer, você pode selecionar os dados que você pretende exportar para o Splunk e exportar esses dados através dessa mesma conexão. E uma vez esses dados exportados para o Splunk, você, uma vez indexados, né, dentro da plataforma, você consegue tratar esses dados com os próprios comandos de pesquisa do SPL, da linguagem de pesquisa do Splunk. Então existem algumas técnicas aí que são utilizadas nesse contexto, né, tanto o que nós chamamos aí de Database Lookup, que é basicamente a criação de um pequeno catálogo. Né? Imagina aí você trabalhando com transações de clientes, você aponta para um banco de dados que possui aí dados de clientes, através do que nós chamamos Lookup, nada mais é do que um referenciamento,
e esses dados aí eles vão ser exportados por Splunk e vão fazer parte de uma espécie de catálogo que pode ser consultado dependendo do tipo de pesquisa, do tipo de análise que você for fazer. Connection Pooling, justamente os métodos de conexão que você pode realizar via JDBC, e o Database Query, que eu acabei de falar sobre a capacidade de você, desde a interface do Splunk, também estar explorando a estrutura aí de tabelas do banco de dados. Então, isso aqui são algumas interfaces que nós temos aí no DB Connect, tanto as interfaces aí mais de exploração, onde você consegue, desde o Splunk, estar explorando as tabelas, tá visualizando o que você tem no banco de dados, até a interface aí de conexão, de como você vai conectar essas tabelas até os dashboards que você pode gerar, através dos dados que você efetivamente exporta do Splunk, do banco de dados para o Splunk. Então, isso aqui são os casos de uso mais comuns. Eu acho que eu acabei adiantando alguns desses casos de uso aí de utilização do DB Connect, mas a ideia é realmente você conseguir correlacionar, complementar esses dados transacionais, que são dados aí em tempo real, com esses dados aí estruturados de bancos, enriquecendo esses dados. Você também pode, isso é uma feature que é dessa última versão do DB Connect, para aqueles que já conheciam o DB Connect. O DB Connect não tinha capacidade, por exemplo, de você exportar dados do Splunk para um banco. Isso é possível agora. Realmente sempre existiu a exportação de um banco, de um dado estruturado para o Splunk. Hoje o caminho inverso pode ser feito também. Então digamos que essa é um grande destaque dessa nova versão do DB Connect. E finalmente aqui o caso de uso justamente é de você conseguir realizar a análise que envolvam dados estruturados e não estruturados, realmente complementando a visão que você teria no BI, que é uma visão mais estática, embora seja muito aprofundada no mundo estruturado. Você pode estar complementando com todo o fator tempo real do Splunk, através de dados transacionais, dados aí de eventos, você complementar essa visão com alguns correlacionamentos aí de dados estruturados. Então, finalizando, só falando aqui da missão do Splunk, como plataforma, é tornar dados de máquina acessíveis, utilizáveis, valorizados pela TI e pelo negócio também. Isso aqui é uma coisa bem interessante, que normalmente quando a gente fala de dados estruturados, até dados de bancos de dados, a não ser num contexto aí de business intelligence, os dados aí transacionais de eventos, normalmente são dados que são analisados, eles ficam focados aí pela equipe de TI, operações, e o que é interessante é que esses dados trazem muito valor, trazem muitas informações valiosas de tomada de decisões para o negócio em si. E a nossa missão justamente é de trazer, de falar um pouco dessa importância que esses dados transacionais têm, que os dados trazem ouro consigo, justamente o nosso grande critério aqui para estar trabalhando com dados. Justamente quando a gente consegue ter componentes como o DB Connect, e complementar essas informações, complementar as informações transacionais com informações estruturadas, que são muito utilizadas nas empresas, você consegue ter mais valor ainda, agregar mais valor, insights, visibilidade nas suas operações. Então, era esse o conceito que eu queria mostrar para vocês, falar do conceito básico do Splunk, complementando aí com esse lançamento da nova versão do DB Connect. Muitos dos nossos clientes já utilizam o DB Connect, e a ideia justamente hoje era aproveitar o lançamento, tanto para falar das novas features, como features aí de exportação, importação aí de dados do Splunk para bancos de dados, como também para aqueles que não conheciam ainda, tanto o Splunk como o DB Connect, acabar falando de tudo no mesmo pacote. O que eu vou fazer agora é fazer uma rápida demo do Splunk para vocês. Essa demo vai incluir a demo básica que nós costumamos fazer do Splunk, para justamente explicar o nosso conceito, como nós trabalhamos, mostrar alguns exemplos básicos de como a gente trabalha. Vou aproveitar também e mostrar um pouco da interface do DB Connect e como a gente poderia ter alguns casos aí práticos de correlacionamento de bancos de dados estruturados com dados transacionais. Então, só começando aqui nossa análise, vou falar um pouco do conceito de app. Nós temos aqui um chamado app para inteligência operacional,
E quando a gente fala de app, muitas pessoas perguntam, mas o que é o app? É o conceito do app do iPhone, por exemplo? Na verdade é um conceito bem parecido, né? O Splunk possui uma loja de apps no nosso site, e um app justamente é um conjunto de análises que foram definidas para um determinado fim ou uma determinada tecnologia, como por exemplo nós temos um app para diferentes análises do ambiente VMware, um mapa para diferentes análises do ambiente Exchange. Possuímos mais de 400 apps, né, hoje em dia, e grande parte dessas apps são gratuitas, você pode baixar gratuitamente e instalar na tua instância do Splunk. Então, por exemplo, esse app aqui, ele é um app de inteligência operacional, ele vai trazer diferentes tipos de análise do ponto de vista de inteligência operacional que você pode ter, né, de dados, diferentes dados da empresa, desde um ponto de vista, digamos, mais operacional de TI até um ponto de vista mais estratégico de vendas e marketing. Então, essas são análises pré-definidas que nós utilizamos para mostrar o conceito de Splunk. Então, antes de entrar em qualquer análise de dados ou de análise aí de, digamos, eventos originais, vamos falar um pouco aqui da estrutura do Splunk. Isso aqui é a estrutura típica, uma instalação típica do Splunk, onde você pode ter diferentes tipos de eventos, que é representado por métricas, configurações, muitos logs também, gerados aí por diferentes tecnologias. Esses diferentes eventos eles vão estar sendo coletados, na maior parte dos casos, pelos forwarders, né, por esses encaminhadores de dados, mas como nós vimos também, existem outros diversos tipos de coletas que a gente pode estar coletando também. Então, uma vez que esses coletores aí coletam esses dados, eles vão enviar os dados aí para os indexadores, vão capturar o timestamp de cada um desses eventos, enviar para os indexadores, e uma vez dentro dos indexadores, a gente vai ter a interface web, que é a Search Head, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, que é onde a gente vai conseguir fazer análise, fazer pesquisas e trabalhar aí com toda essa inteligência que o Splunk disponibiliza. Avançando um pouco mais na nossa análise, a gente vai utilizar o exemplo aqui de um cliente da Splunk nos Estados Unidos, que é uma operadora de telecom. E essa operadora, eles utilizam o Splunk para coletar dados dos mais diferentes tipos de sistemas. Eles coletam dados aí desde um CRM, Web Store, eles têm um pequeno site web, uma pequena site de e-commerce onde os usuários utilizam para realizar mudanças de plano, ativações, também um middleware, um BPM interno, e até mesmo um sistema aí de download de música, que a própria empresa criou, um sistema baseado em radios, onde os usuários conseguem baixar com créditos da própria operadora, né, músicas aí numa rádio digital. Então, a título aí de explicação, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aí dos dados que foram coletados desse sistema de CRM, que é um sistema bem importante, onde você vai ter informações, por exemplo, de ativações, mudanças de plano. Então, eu vou aproveitar esses exemplos aqui para mostrar o conceito do Splunk por trás dele. Então, aqui nesse conceito, nós vamos ter aqui uma barra de pesquisa, que é justamente aqui onde nós vamos estar desenvolvendo, entrando diferentes comandos do SPL, da nossa linguagem de pesquisa. Nós vamos ter aqui diversas opções temporais, onde eu posso estar selecionando diversos períodos de análise da minha pesquisa. Aqui também eu vou ter o que nós chamamos de timeline, que é a distribuição no tempo dos eventos. Vocês podem observar aqui onde eu vou ter 51 eventos em determinado minuto, 58 eventos no minuto seguinte. E falando de tempo, né, o fator tempo é muito importante no Splunk. O Splunk, ele, além de ser um sistema de Big Data, é um sistema baseado em time series, ou seja, em geral, todo e qualquer evento que você traz para dentro do Splunk, ele vai ser trazido através de um timestamp. E através desse timestamp que você tanto vai ter, né, como distribuir, ter essa visão mais holística de onde esses eventos estão distribuídos no tempo, como também está traçando aí análises temporais sobre esses diferentes eventos. Então aqui, por exemplo, no formato original, né, do evento aqui do CRM, vocês podem ver que é um formato que, apesar de ser confuso, ele está organizado, se a gente for comparar com outros formatos aí de eventos, de logs de mercado. Então aqui, por exemplo, você tem o timestamp, no momento que esse evento aconteceu, ele foi trazido, né, os coletores ou syslogs, outras formas de coleta, que coletaram, possivelmente aqui um coletor mesmo, né, o agente, aí o forwarder, capturou esse timestamp, comprimiu esse dado e enviou via criptografia para o Splunk, e ele se encontra aqui, podendo ser acessado aí
via o comando de pesquisa. Então, uma vez que a gente consegue acessar esses dados, né, em formato original, que esse é outro fator bem interessante, o próprio fato do Splunk não precisar de um banco de dados relacional para funcionar, possibilita que o Splunk armazene os dados no formato original. Então isso é muito interessante, tanto do ponto de vista da visibilidade do evento, como também de compliance. Voltando aqui na nossa interface, nós vamos ter aqui os campos. Vocês se lembram aqui dos campos, da extração automática de campos que eu falei para você, do Schema on the Fly, justamente isso. Então, nessa massa de dados aqui que foi trazida por esse comando de pesquisa, eu vou possuir todos esses campos aqui, que foram extraídos de forma automática. Se algum desses campos que eu tenho aqui no meu formato original, no meu evento, não foi extraído, o Splunk também te dá a possibilidade de você ensinar o Splunk a extrair isso de uma forma original, seja através de expressões regulares, seja através de exemplos. O Splunk já também dá essa possibilidade. Então, por exemplo, aqui nós temos uma diversidade aqui de campos. Existem alguns campos chamados, por exemplo, tipo de telefone. Você tem código de plano, código de telefone. Então vamos focar aqui nesse campo chamado tipo de telefone, onde nós temos aqui os principais tipos de telefone que realizaram algum tipo de operação, né, sobre o sistema de CRM dessa empresa. Então aqui em tempo real nós vamos ter estatísticas sobre cada um desses valores, né, que esse campo tomou. Por exemplo, aqui o Android é o valor predominante. Nós vamos ter algumas análises aqui predefinidas, como por exemplo, principais valores no tempo, principais valores. Posso clicar aqui em principais valores no tempo para mostrar para vocês um pouco de como as análises são realizadas. Então aqui em 2 cliques já tem uma análise que me dá, né, a distribuição das operações que foram feitas por um determinado tipo de telefone. Eu vou saber que tipo de telefone realizou mais operações, né, sobre esse sistema de CRM da operadora. Isso em 2 cliques. Né? Então eu posso brincar aqui com algumas dos meus gráficos, das minhas análises. E tudo isso aqui, vocês puderam observar que à medida que eu fui selecionando os campos, o meu comando de pesquisa ele foi sendo atualizado automaticamente. Então isso aqui, eu poderia também realizar essa mesma pesquisa, essa mesma análise, só clicando aí, usando meu conhecimento da linguagem de pesquisa, ou através da seleção de campos. Ambas opções são válidas, né? E o que é interessante aqui, que à medida que os novos dados forem chegando nesse sistema de CRM, eu vou ter esse meu gráfico atualizado em função do crescimento ou diminuição das ativações para cada um desse tipo de telefone. Então isso é basicamente o conceito básico do Splunk. A gente vai ver algumas análises um pouco mais elaboradas, mas o conceito básico é muito simples. Se você entendeu, né, de como uma análise básica é realizada no Splunk, você pode adaptar isso para os mais diferentes tipos de casos de uso, mais diferentes tipos de análise, desde que você consiga, né, entender os seus dados e utilizar os campos de uma forma efetiva. Antes da gente seguir nas análises, eu queria mostrar para vocês o que você pode fazer com esse dashboard aqui. Você pode salvar esse gráfico, essa análise, num formato aqui de relatório, formato de dashboard, ou num alerta, onde a gente poderia também. Isso aqui não é o caso, mas nada impede de você ter uma lógica aqui, né, da tua linguagem de pesquisa, do teu comando, e também criar uma pequena regra onde você vai disparar um alerta, enviar via e-mail, via script, via SMS, um determinado agendamento. Então isso é o conceito básico do Splunk, ele é muito simples, né? O que eu vou mostrar para vocês agora são algumas análises um pouco mais elaboradas, mas todas utilizando o mesmo conceito. Por exemplo, aqui são análises de vendas que são utilizadas a partir dos dados que nós coletamos desses diferentes sistemas dessa empresa. Então, por exemplo, você vai ter uma análise aí focada em ativações de telefone em tempo real, receita em determinado período, né, a distribuição das ativações em determinado período também. Receita e distribuição por planos, receita e distribuição geográfica. Vendas por tipo de aparelho, por exemplo, aqui a gente pode selecionar um dos aparelhos, a gente vai ter um Sparkline que vai mostrar, né, a evolução das vendas num determinado período, tudo isso é parametrizável, e a partir daqui eu posso ter uma análise mais detalhada do que aconteceu em termos de, digamos aí, contratação de planos para um determinado telefone. Só para mostrar para vocês que, voltando no conceito do Splunk,
Tudo que eu tenho aqui em termos de análise, em termos de gráfico, por trás eu vou ter uma linguagem de pesquisa. Então, eu vou só abrir a linguagem, né, o comando de pesquisa aqui que eu tenho por trás dessa análise, desse gráfico, e vocês vão observar que eu tenho um comando de pesquisa, vou ter toda a parte tabular, e aqui eu vou ter a visualização. No caso aqui eu posso também estar mudando, posso basicamente criar uma análise em cima da outra, aproveitando essa linguagem, esse comando que já foi feito para essa minha análise aqui original. Então tudo no Splunk é um comando de pesquisa, tudo está, essa inteligência está dentro do SPL. Seguindo um pouco em frente, nós temos algumas análises aqui do ponto de vista de marketing. Não vou entrar muito em detalhe, mas é mais para citar a título de informação para vocês. Vocês viram que existe um sistema de download de música, que o Splunk consegue coletar essas informações, monitorá-las, e a partir daí você também consegue analisar algumas dessas informações, né, do ponto de vista aí de download de música no tempo, principais artistas que foram realizar o download, principais músicas, né, e tudo isso aí em tempo real. Ou seja, o que eu tenho aqui é uma pequena amostra do que você pode ter em outros contextos, não só no contexto aí de telefonia. E tenta imaginar, né, os dados que você tem hoje na tua organização, como você poderia usufruir, né, desse tipo de análise e desse tipo de monitoramento para o que você tem. Já falando um pouco mais aqui do ponto de vista operacional, nós temos algumas análises interessantes, né? Aqui nós criamos algumas análises aí focadas em níveis de SLAs, onde você pode determinar alguns níveis de SLA, parametrizar através de um comando de pesquisa. Então, por exemplo, nós realizamos aqui, nós comparamos, né, as transações que falharam na última hora e estabelecemos o nível de SLA que tome em consideração esse parâmetro. E a partir daí a gente pode ter um monitoramento em tempo real do que está acontecendo nessa SLA. Se você tiver a capacidade, né, a possibilidade de coletar informações ou eventos da infra que suporta o teu sistema, você pode criar também dashboards, onde você vai ter, digamos, um indicador, né, do que está acontecendo na tua infra, você pode comparar com o teu nível de SLA versus nível de transações. Então isso também é um tipo de correlação, digamos, a alto nível que você pode ter com o Splunk. E aqui é justamente as transações aí, o volume de transações em tempo real. Tudo isso te dá uma visão muito completa do que está acontecendo no teu ambiente, na tua operação. Seguindo um pouco mais adiante, só antes, já quase terminando aqui a nossa análise do Splunk, antes de falar um pouco mais do DB Connect, né, no contexto do Splunk, queria mostrar para vocês um monitoramento que foi feito aqui, digamos, nível mais baixo, nível aí mais de ambientes mesmo, né, a aplicação web, daquele site de e-commerce dessa operadora. Esse site de e-commerce ele possui aí 3 camadas principais, uma camada web, uma aplicação e bancos, né? E para cada uma dessas camadas nós estamos aí coletando, né, informações, eventos, transações nessas diferentes camadas, e a partir daí nós conseguimos ter uma análise aí do tempo médio de transação. Aqui uma transação pode ser uma ativação, uma mudança de plano, um download de música, por exemplo. Então, para cada uma dessas camadas, eu vou ter um tempo médio aí de transação, que eu posso estar observando, monitorando em tempo real. Isso aqui são as diferentes instâncias de servidores que servem cada uma desses serviços. Eu posso também ter algumas análises aí adicionais, como, por exemplo, se códigos aí web que foram gerados por cada uma dessas, no caso aqui na camada web. Na camada da aplicação eu posso ter um monitoramento da alocação de memória virtual em todo momento. E aqui na camada de bancos, eu estou coletando informações de bancos, aí a gente já começa a entrar um pouco na análise aí do DB Connect. Eu posso ter, por exemplo, uma análise aí da concorrência, né, de queries sobre esse banco de dados. E falando aqui de bancos, né, por coincidência, nesse nosso caso, nós temos aqui a camada de bancos que está, se vocês observarem, ela está com um tempo aí de transação um pouco mais alto que as demais camadas. A gente pode utilizar esse caso como um exemplo de troubleshooting. A gente pode avaliar um pouco mais em detalhe o que está acontecendo na minha camada de banco de dados. Lembrando que o banco de dados a gente vai ter duas formas básicas aí de coletar esses dados. Nós vamos estar podemos coletar dados do servidor de banco de dados através de um agente, né, desde que o banco de dados, você vai ter diferentes tipos de bancos de dados na indústria, mas desde que esses bancos aí eles criem, né, eventos num determinado folder, num determinado diretório.
como também nós podemos estar utilizando o DB Connect justamente para capturar informações. Vamos supor que eles têm logs de auditoria de um banco, onde os bancos guardam essas informações numa tabela, por exemplo. Ou, por exemplo, utilizar uma espécie de lookup, que pegar esses dados realmente, um catálogo ou lista aí de usuários, de produtos que interessam para complementar os dados. Nesse caso aqui que nós fizemos, né, já citando o exemplo aqui do DB Connect, foi pegar logs aí de auditoria desse banco, onde nós temos a visibilidade dos queries que foram executados em determinado momento. Então a correlação aí do transacional com o que está acontecendo no banco, né, em um determinado momento. E a gente pode observar que existem alguns queries específicos aí, são muito custosos em recursos, né, que está gerando aí um consumo excessivo do banco, possivelmente alguém que não tinha a permissão de executar esse query acabou executando e gerando aí uma concorrência desnecessária no banco. Né? Porque se a gente for utilizar e correlacionar esses dados aqui de queries do banco com a utilização de CPU ou memória, né, desses servidores, a gente pode observar que eles estão relativamente normais. E através dessa análise, dessa correlação aqui de análise, que a gente pode chegar à conclusão de que esse query justamente está gerando esse consumo excessivo. Então, isso é um caso bem simples, né, digamos um pouco mais baixo nível, de como a gente correlaciona, já entrando aqui no DB Connect, um dado transacional com um dado estruturado. Né. Outro caso interessante que eu queria mostrar para vocês, num contexto mais de vendas, acabei passando aqui, não comentando, porque eu queria terminar o roteiro aqui e explicar o conceito do Splunk por completo, né? Mas vamos supor aqui, analisando outra vez as nossas análises aqui de vendas, né, ativações de plano dessa operadora, nós temos aqui uma análise que nos dá, né, a receita gerada por telefone em determinado período, né? Então, isso aqui é na última hora que nós estamos analisando. E o que é que acontece aqui por trás das cortinas? Basicamente você tem os dados aí do servidor de aplicação, do servidor web, que te dá todo o contexto transacional do que está acontecendo, de transações, de clientes realizando mudanças, ativações, né, cancelamento de plano. E você também vai ter todo o conceito aí, digamos, um catálogo aí de produtos, de planos, que no nosso caso aqui ele está armazenado num banco de dados. É muito difícil de você ter, por exemplo, num log, né, um valor financeiro, monetário de um produto. Normalmente essas informações as empresas organizam num banco de dados. Então é aqui a junção, né, dessas duas fontes, onde você tem um transacional em tempo real do que realmente está acontecendo, com esse lookup que você consegue fazer no banco de dados para analisar o produto, né, essa lista de produtos, você vai conseguir ter esse tipo de insight, de ter o valor monetário, né, um valor em tempo real do que está acontecendo, a receita gerada por telefone em tempo real. Então esse é o melhor dos mundos, onde você consegue realmente complementar a análise de dados estruturados, né, muitas vezes representada pelo BI. O BI é conhecido por ter análises demoradas, e você consegue complementar esse tipo de análise com toda a agilidade, não só da tecnologia do Splunk, mas dos próprios dados transacionais, dos eventos, das métricas, que te possibilitam esse tipo de análise. Né. Então eram dois casos bem simples, que eu acabei aproveitando, né, a demo básica do Splunk para mostrar para vocês. E eu só queria mostrar para vocês, no caso aqui, um pouco da interface do DB Connect. Não vou fazer nenhum tipo de operação de conexão com bancos, nem de coleta de dados, nem de exportação. A minha ideia é justamente que vocês observem um pouco da interface do DB Connect, para que vocês vejam que é algo completamente integrado no próprio produto, né, é uma app. Então todas as apps em geral, elas vão ter justamente esse formato, elas vão estar completamente integradas dentro do Splunk. Então a mesma plataforma. Aqui a gente vai ter um pequeno comando de pesquisa que procura aí por eventos aí da própria app. Então nós vamos ter algumas sessões aqui onde você consegue, né, realizar a exploração do banco de dados através de diferentes componentes. Você vai, através de diferentes sessões, tanto fazer uma conexão com o banco de dados, né, especificar, né, diferentes parâmetros, testar essa conexão, como também aí especificar
tipo de tabelas, fazer um pouco de exploração via SQL dessas tabelas e aí efetivamente decidir se você vai exportar esses dados ou não, né, para o Splunk. Então, tudo isso faz parte da mesma plataforma, como quis mostrar para vocês. Acho que a ideia era realmente de dar esses exemplos concretos, né, do que acontece aí no ponto de vista do Splunk, do ponto de vista de análise, correlações, e mostrar também que aqui são todos exemplos de apps, né, todas elas têm esse formato. Voltando aqui para a nossa app de inteligência operacional. Então, você vai ter essa inteligência complementar, essa inteligência superior do Splunk, onde você consegue realmente, onde o céu é o limite, né? Não só você vai ter uma análise muito completa do ponto de vista transacional, como a capacidade realmente de trazer esses dados estruturados vai agregar muito valor, tanto a operações de TI, né, operações aí de aplicações e operações de negócio. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Espero que tenha ficado clara a mensagem, tanto do Splunk, como também do valor agregado que a gente tem com o DB Connect. Eu, por motivo de praticidade, não vou fazer a nossa sessão de perguntas, mas eu vou deixar o espaço aberto aí para todos aqueles que tenham perguntas ou casos de uso, gostariam de discutir com a gente. Vocês podem nos contactar. Eu posso, inclusive, voltar aqui para o meu e-mail, meu e-mail original, né, o meu e-mail do Splunk. Vocês podem me contactar nesse e-mail. E nós vamos estar à disposição. Né, meu e-mail é wdeoliveira@splunk.com. Vou ficar à disposição para qualquer tipo de pergunta que vocês venham ter, ou vocês perceberem que existe a possibilidade de a gente ajudar em algum caso de uso específico na sua organização. Por favor, sinta-se à vontade de nos contactar. No mais, eu realmente aí agradeço, né, o tempo de vocês